Poucas coisas são tão misteriosas e ao mesmo tempo tão perigosas para a vida espiritual quanto o período da noite. É quando as luzes se apagam, o silêncio toma conta da casa e a alma, exausta, se entrega ao descanso do corpo. Mas, como advertia Santa Catarina de Bolonha, o inimigo de nossas almas muitas vezes aproveita exatamente esse momento de vulnerabilidade para atacar, insinuar tentações e plantar medos. Para os santos, a noite sempre foi tempo de oração, de vigília e de cuidado redobrado. Catarina relatava que as trevas físicas frequentemente escondem ataques espirituais, e que a forma como nos deitamos e entregamos nossa alma ao repouso pode determinar se aquela noite será cercada pela paz de Deus ou pela perturbação do adversário. Por isso ela dizia: não durma assim, não adormeça sem vigiar, porque o inimigo ronda como leão faminto até mesmo ao lado do leito dos justos. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina sabia que ao longo da noite, muitas almas eram visitadas por lembranças dolorosas, por tentações súbitas ou até por presenças invisíveis que buscavam enfraquecer sua fé. Ela mesma viveu experiências místicas em que sentia a luta contra forças invisíveis, sobretudo nas horas em que o corpo, cansado, parecia menos vigilante. Por isso insistia que nunca se deve adormecer sem antes traçar sobre si o sinal da cruz, oferecer a Deus as últimas palavras do dia e invocar a proteção dos santos anjos. Para Catarina, o golpe noturno do inimigo não era uma metáfora, mas uma realidade espiritual. O mal tenta infiltrar-se nas brechas do cansaço, da distração, da preguiça na oração da noite. É por isso que tantos santos, de Santo Antão a Padre Pio, experimentaram violentas tentações exatamente enquanto tentavam dormir. Mas por que o demônio insiste tanto em atacar à noite? Catarina explicava que há um motivo profundo: a escuridão é símbolo do pecado e do afastamento da luz de Deus. Quando a pessoa, sem rezar, se entrega ao sono, é como se deixasse as portas da casa escancaradas para qualquer visitante. É na escuridão que os ladrões entram. Assim também é no descuido espiritual da noite que o inimigo se aproveita. Maria Sima, que teve contato com tantas almas do purgatório, confirmava esse mistério ao narrar como muitas vezes as almas se manifestavam em casas durante a madrugada, pedindo orações ou até causando barulhos misteriosos para chamar a atenção dos vivos. Essas experiências, longe de serem superstição, são sinais de que o mundo invisível se move com intensidade quando o corpo descansa. Santa Catarina recomendava que cada fiel se preparasse para dormir como quem se prepara para a morte. Não porque fosse algo sombrio, mas porque o sono é a imagem da entrega definitiva da alma. Quem adormece em oração, quem fecha os olhos tendo o nome de Jesus nos lábios, repousa sob a guarda dos anjos. Mas quem adormece distraído, entregue apenas ao cansaço, abre espaço para sonhos perturbadores, para insonias espirituais, para pressentimentos sem paz. O inimigo sabe disso e tenta aplicar seu golpe, lançar pensamentos de desânimo, incitar memórias impuras, provocar ansiedade para que a pessoa não repouse no Senhor. Por isso Catarina dizia que a cama deve ser como um altar. Antes de se deitar, é preciso purificar o coração com um breve exame de consciência, pedir perdão a Deus, agradecer pelas graças do dia e entregar-se à guarda de Maria Santíssima. É nesse momento que muitas tentações são desarmadas, porque o inimigo não suporta quando a alma adormece nos braços da Mãe de Deus. Ela mesma testemunhou que ao recitar a Ave Maria antes de dormir, muitas vezes sentia como se uma luz envolvesse todo o dormitório, e os temores desapareciam. Santa Catarina de Bolonha descrevia que o inimigo não apenas ronda, mas também procura usar os momentos de fraqueza do corpo para abalar a alma.
Muitos fiéis, sem compreender, pensam que seus pesadelos constantes ou aquelas angústias inexplicáveis que surgem no meio da noite não passam de efeitos do cansaço. Mas Catarina via além. Sabia que muitas vezes por detrás dessas perturbações havia um golpe espiritual, uma tentativa do adversário de infundir medo, desânimo ou até mesmo desespero. Ela dizia que as trevas da madrugada podiam amplificar as trevas interiores, fazendo a pessoa acreditar em mentiras, como se estivesse abandonada por Deus. É por isso que tantos místicos relataram batalhas intensas nesse período. Santo Antão, considerado o pai do monaquismo, dizia que as mais terríveis tentações lhe sobrevinham nas noites solitárias do deserto. Padre Pio, séculos depois, narrava ataques de demônios que o feriam fisicamente durante a madrugada. Santa Teresa de Jesus também advertia suas irmãs para que não fossem para a cama sem oração, porque o inimigo aproveita o relaxamento para lançar imagens e pensamentos enganosos. Santa Catarina de Bolonha, em suas celas silenciosas, afirmava que as noites eram decisivas. Era ali que a alma se revelava mais forte ou mais frágil diante de Deus. Os sintomas desses golpes noturnos podem ser variados: insônia persistente sem causa aparente, sonhos impuros ou violentos que parecem não vir apenas da imaginação, sensação de peso ou opressão no quarto, medos inexplicáveis que surgem de repente. Para Catarina, nada disso deve ser tratado como superstição, mas como sinal de que o coração precisa reforçar a vigilância espiritual. Ela recomendava armas simples e poderosas: aspergir água benta no quarto, colocar um crucifixo visível ao lado da cama, rezar o rosário ou ao menos uma dezena antes de adormecer, e invocar os anjos da guarda e Nossa Senhora. São práticas simples, mas que abrem as janelas da alma para a luz divina e fecham as portas contra a escuridão. Maria Sima, em seus relatos sobre as almas do purgatório, também confirmava que a noite é um tempo de movimento espiritual intenso. Contava que muitas almas se aproximavam durante as horas silenciosas para pedir ajuda, e que o fiel não deveria temer, mas rezar por elas. Santa Catarina compreendia isso. O inimigo deseja que a pessoa sinta medo e se feche, mas Deus quer que a pessoa abra o coração e transforme cada inquietação em oração. O golpe do inimigo é paralisar, o remédio de Deus é rezar. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Esses golpes noturnos, segundo Catarina, podem até deixar marcas no dia seguinte. Quem não dorme bem por causa de perturbações espirituais costuma acordar cansado, desanimado, sem forças para a oração da manhã. É exatamente esse o objetivo do inimigo: enfraquecer o cristão logo ao amanhecer, para que viva o dia inteiro como se estivesse derrotado. Mas a santa garantia: basta um gesto de fé antes de dormir para desarmar esse plano. Uma confissão regular, uma vela benta acesa em honra a Cristo, uma oração de entrega feita com o coração sincero podem transformar a noite em tempo de repouso santo. Catarina afirmava que o anjo da guarda, quando invocado, permanece de vigília junto ao leito, guardando não apenas o corpo, mas principalmente a alma. Santa Catarina de Bolonha insistia que o cristão não deve temer a noite, mas transformá-la em ocasião de graça. Para ela, cada noite é um ensaio da eternidade. A maneira como a alma se entrega ao sono reflete como se entregará a Deus no último instante. Por isso, dormirmos sem rezar, sem bênção, sem proteção, é como se jogássemos fora a oportunidade de oferecer nossas horas de descanso como sacrifício agradável. Catarina aconselhava: nunca adormeças sem antes falar com aquele que vela por ti. Essas palavras ecoam até hoje como escudo contra o golpe noturno do inimigo.
Ela também alertava que há 3 grandes brechas que o mal procura explorar durante a noite. A primeira é o ressentimento não resolvido, porque quem guarda mágoa se deita com o coração fechado. A segunda é a sensualidade desordenada, que se infiltra em sonhos e desejos impuros. E a terceira é a tibieza, que faz a alma perder o fervor e transformar a oração noturna em mero gesto mecânico. Essas 3 brechas, dizia Catarina, são portas abertas para perturbações espirituais. O remédio? O perdão antes de dormir, a pureza do coração protegida por oração e sinais sagrados, e a perseverança humilde mesmo quando não se tem vontade de rezar. Outros santos confirmaram esse caminho. São João Bosco dizia a seus meninos que nenhum deles deveria dormir sem rezar ao menos um Pai Nosso e invocar Nossa Senhora Auxiliadora. Santo Afonso Maria de Ligório recomendava a confissão frequente e o exame de consciência noturno. Santa Teresa de Lisieux adormecia repetindo o nome de Jesus, para que seus últimos pensamentos fossem sempre um ato de amor. E Padre Pio, tantas vezes atacado durante a madrugada, ensinava que a oração do rosário era a arma que os demônios mais temiam. Catarina partilhava desse mesmo espírito. O golpe noturno do inimigo pode ser vencido por armas humildes e constantes, não por grandes gestos, mas por fidelidade diária. Ela também ensinava que a própria postura ao dormir pode ser oferecida a Deus. Recolher-se com reverência, colocar um crucifixo próximo, traçar o sinal da cruz com devoção não são superstições, mas atos de fé que afastam a escuridão. A alma que se entrega ao sono nessas condições repousa em paz, e até mesmo os sonhos se tornam mais serenos, porque o coração está firmado em Cristo. Catarina dizia que muitas vezes, os anjos guardiões inspiram até no sono imagens de luz e de consolação para quem se deita em estado de graça. Se esta mensagem está tocando sua alma, escreva nos comentários: Senhor, guarda-me nesta noite, e testemunhe sua confiança na proteção divina. Catarina também insistia que a noite não deve ser perdida como tempo inútil. Quem sofre insônia, por exemplo, pode transformar essas horas em oração silenciosa, repetindo jaculatórias, salmos ou invocando o nome de Jesus. Quantas vezes, dizia a santa, uma alma que sofre em silêncio durante a madrugada, oferecendo suas lágrimas por amor, salva outras que nem sequer conheceu nesta vida. O inimigo tenta usar a noite para roubar a paz. Deus a transforma em tesouro de intercessão. Por isso ela repetia às suas irmãs no convento: não temam as sombras, pois a luz de Cristo brilha mais forte nelas. Essa frase resume sua confiança. Nenhum golpe do inimigo é maior do que a vigilância de Deus sobre seus filhos. A noite pode ser escura, mas quem dorme no Senhor já repousa sob a claridade da eternidade. Santa Catarina de Bolonha sabia que a noite é tempo de repouso, mas também de decisão espiritual. Quem adormece sem oração entrega-se ao acaso, mas quem adormece em estado de graça repousa já sob o olhar de Deus. Por isso sua advertência ecoa como voz materna: não durma assim, não durma com mágoa no coração, não durma sem perdoar, não durma sem invocar o nome de Jesus. Cada noite pode ser um campo de batalha invisível, mas também pode se transformar em uma antecipação da eternidade, quando a alma repousa confiante nos braços do Criador. Ela dizia às suas irmãs que cada despertar deveria ser visto como ressurreição, e cada adormecer como entrega. Dessa forma, a vida se tornava uma liturgia contínua, em que até o sono participava da glória de Deus. O golpe do inimigo, que é perturbar e semear medo, só tem poder se encontra a alma distraída e desprotegida. Mas quando a pessoa sela sua noite com oração, sacramentais e invocação de Maria, o que era treva se torna luz, e o que era ameaça se torna graça. Assim, a advertência de Santa Catarina é ao mesmo tempo aviso e promessa. Aviso, porque o inimigo não descansa,
promessa, porque Cristo é fiel e nunca abandona os que confiam em Ele. Cada salmo rezado, cada sinal da cruz, cada Ave Maria antes de dormir são como muralhas erguidas contra as trevas. Por isso não durma assim, não durma sem se preparar, porque a noite pode ser ocasião de vitória. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. E agora, para encerrar, elevemos uma oração de proteção para a noite. Senhor Jesus, confio em tuas mãos o meu repouso desta noite. Que o inimigo não encontre brecha em minha fraqueza, que nenhuma perturbação roube a minha paz. Pela intercessão de Santa Catarina de Bolonha, cobre-me com teu sangue precioso, guarda-me sob a sombra da tua cruz e envia teus santos anjos a vigiar minha casa. Maria Santíssima, Mãe querida, toma-me sob o teu manto e conduz-me em segurança até o novo amanhecer. Que o meu sono seja oração, e que a minha entrega seja prova de amor. Amém. Assim nos ensina Santa Catarina. Cada noite pode ser porta para o medo ou para a graça, depende de como a vivemos. Não durma assim, não durma sem rezar, não durma sem vigiar. Porque enquanto o inimigo planeja o golpe, Deus já preparou a vitória para aqueles que permanecem fiéis.